Gente, sejam bem-vindos. Liliane Santos, seja bem-vinda. Estamos aqui na nossa primeira sessão do Vamos ou Bora Talks, né? Que compõe o curso Criatividade é o Meu Negócio, né? Um projeto cultural de incentivo do sistema, né? De incentivo cultural da Prefeitura do Recife. E vamos conversar com Liliane Santos, né? Dentro do módulo Gestão de Redes Sociais, a qual eu estou ministrando. Lili, seja bem-vinda, né? Pode se Obrigada. apresentar, fique à vontade. Temos um roteirinho aqui de uma conversa, um bate-papo, né? Mas pode se apresentar, fique à vontade. Obrigada pelo convite. Tudo bem, vocês que estão aí nos assistindo? Eu sou Liliane Santos, eu sou publicitária, trabalho há 9 anos aí com comunicação, principalmente focada em rede social e comunicação digital, de fato, trabalhando com diversos nichos, desde a saúde, educação, política. Atualmente eu também estudo sobre neuromarketing, né? Eu acho que não dá para a gente falar sobre marketing sem antes a gente entender sobre pessoas, sobre o comportamento do consumidor, sobre como as pessoas estão se comportando diante aí das redes sociais que vem mudando a cada minuto. Agradeço pelo convite. Eu acho que esse bate-papo aqui vai ser super rico para vocês que estão aí assistindo a gente. Vamos lá, vamos começar. Então, vamos lá, vamos conversar, né? A gente vai começar a conversar sobre questões de estratégia, né? Estratégia digital, e uma das coisas interessantes é sobre presença digital, né? Então, uma das perguntas que eu queria começar é você falar sobre essa estratégia digital, essa importância, né, de se ter uma marca no ambiente digital, e qual distinção, né, entre estratégia e presença digital. Boa. Muitas pessoas costumam falar sobre presença digital como se fosse estratégia digital, né? Não basta estar presente nas redes sociais, é necessário você ter uma estratégia. Então, a grande diferença é que muitas pessoas estão ali postando de uma forma mais superficial, um dia sim, um dia não, sem muitos objetivos, sem conhecer muito o público. Isso é estar presente. Você está ali, você está naquele meio online. Mas a estratégia digital vem quando a gente conhece um pouco o nosso público, conhece quem vai consumir o nosso conteúdo, quando a gente planeja, quando a gente visualiza o que é que deu certo, o que é que não deu, com propósito, entendeu até que ponto eu consigo ir com o meu conteúdo com ética e, ao mesmo tempo, com estratégia. Então, a diferença real da presença digital para a estratégia digital está, de fato, na estratégia em si e no resultado que essa estratégia gera. É como se eu estivesse abrindo uma loja física, ela está ali, naquele ponto, mas eu não faço nada para atrair as pessoas para lá. Às vezes o cliente entra, às vezes eu dou um bom dia, às vezes eu estou ali mexendo no celular, não quero nem olhar para a cara dele. Então, é diferente quando eu tenho uma comunicação mais direta, quando eu quero ajudar o cliente, de fato, a atender às necessidades. Então, acho que esse é o ponto primordial da diferença aí de estratégia para presença. Sim, sim, e é essencial a gente entender como é que a gente, de fato, transforma essa presença num caminho estratégico, né? E aí você falou de negócio, né? Do cliente chegar no nosso negócio e como a gente está nesse preparado para receber ou não, né? E aí a minha pergunta, assim, de fato eu precisaria estar, né, nas redes sociais, assim, o digital é uma extensão do negócio? O que é que você pensa sobre isso? Muitas vezes o primeiro ponto de contato do cliente é através das redes sociais, através do digital. Então, hoje não dá para eu criar um negócio sem pensar onde o meu cliente também está. Tem uma pesquisa até, que eu tenho até um número dela aqui, deixa eu falar com mais precisão para vocês que estão aí assistindo a gente, que em janeiro de 2024, cerca de 144 milhões de pessoas estavam ativas nas redes sociais. E vamos além disso, né? Em média, os brasileiros consomem 4 horas do seu dia voltado para as redes sociais. Então, estar onde o meu cliente está,
ele deixou de ser uma escolha, ele passou a ser uma obrigação para que o meu negócio ele tenha vida, de fato. O negócio não tem vida sem o meu consumidor. Então, o primeiro contato com o cliente muitas vezes é através das redes sociais, as pessoas pesquisam antes de comprar, procuram avaliações, querem ver o dia a dia da marca, querem se conectar com a marca. Então, passou a ser, de fato, uma extensão de marca, passou a estar dentro, de fato, da estratégia de negócio. O que a gente percebe é que esse consumidor hoje, o digital, ele além de estar no ambiente, ele interage com esse ambiente, ele é ativo, né? E aí a próxima pergunta é exatamente sobre essa presença ativa desse consumidor, né? Como é que você enxerga a tomada de decisão desse consumidor nesse ambiente, né? Como é que essa estratégia influencia a tomada de decisão desse consumidor, né? Perfeito. Perfeito. Pegando até o gancho do que a gente acabou de comentar, né? Hoje, de fato, o consumidor, o comportamento dele é muito mais ativo, né? Antes a gente estava ali parado, os comerciais passavam, a gente não tinha escolha do que ver, e hoje a gente está mudando esse cenário, né? O consumidor, ele compara ali real, às vezes ele está na loja física, ao mesmo tempo ele está com o celular comparando o preço, ele salva, ele compartilha com outras pessoas, ele busca a identificação antes de comprar, ele decide com base no conteúdo também que ele acaba ali sendo impactado. Inclusive, hoje pela manhã eu estava rolando lá o meu feed do Instagram e eu vi uma coisa bem interessante sobre comportamento de consumidor em relação às novas gerações, que são as chamadas nativas digitais, né? O quanto elas influenciam também as gerações anteriores. Então, muitas vezes essas novas gerações ainda moram com os pais e elas se tornam referências digitalmente. Então, quando os pais vão procurar alguma coisa, eu quero comprar um celular. Fulana, vê aí o celular, vê aí qual o melhor celular para mim. Então, as Eu quero gerações dizer que eu me utilizo dessa ferramenta. também, né? Um exemplo disso Super também tenho foi minha empatia. avó. Eu acho que assim, quem está aí assistindo a gente também se identifica com isso, porque Sim, é um caminho, né, atualmente. Minha avó esses dias fez assim, eu quero comprar uma cama. Depois dá uma olhada para mim aí na internet. Eu fiquei assim, minha avó poderia ir, né, no local, no comércio que ela mora, ali perto, e dar uma olhada, mas sim. ela pediu para que eu pudesse pesquisar antes. Então, para você ver que o comportamento de consumo Já ele, está ele mudando em todas as né, gerações, né? mudando em todas as gerações e voltada para isso do digital. Sim, sim. Então, É um a caminho sem tomada volta, de totalmente. decisão, de fato, está baseada nessa produção de conteúdo, nessas estratégias. Se você vai Sim, trabalhar a partir de somente rede social, se você vai se apropriar de outros caminhos digitais também. Então, tudo isso contribui para que um negócio ele se sustente, né? Então, principalmente o pequeno empreendedor, sabe? O pequeno empreendedor, sim. por onde é que ele vai buscar essas pessoas? Isso é um ponto importante na nossa conversa de hoje, porque é um ponto importante nas nossas discussões em sala de aula, né? Mas deixa eu entrar em outra seara antes da gente pegar esse gancho do pequeno empreendedor. Aí você estava falando da questão da pesquisa, né, para sua avó, assim, da cama e tal. E aí, possivelmente, você, nessa pesquisa, escolheu algumas redes sociais, né? Como é que a gente lida, né, com as diferenças de propósitos de cada rede social? Então, a gente tem Instagram, TikTok, YouTube, né, WhatsApp, assim, como escolher, né? O que é que a gente deve levar em consideração nessas escolhas, né? A gente como produtor de conteúdo ou a gente até enquanto consumidor, né? Esses dois papéis aí que a gente exerce o tempo inteiro, né? No nosso caso, produção de conteúdo, mas o consumidor, a maioria já está inserida nesse ambiente, né? Isso. Eu acho que a base toda ela está no teu consumidor, no teu público-alvo. Então, qual é a rede social que eu vou escolher para estar presente? É aquela que o meu consumidor ela está ali. Então, se é o Instagram, a maioria dos meus consumidores eles estão no Instagram, então o Instagram não é uma escolha, é uma obrigação. Então o TikTok tem uma geração mais jovem lá
que são vídeos mais rápidos, são coisas que conectam mais rápido. Não é a minha geração que está lá no TikTok. Mas aí a gente precisa lembrar também do que eu acabei de falar. Tá, mas não é a sua geração diretamente, né? Pode ser indireta. Então, onde o seu consumidor está, é necessário você estar. E como é que eu pesquiso isso? Como é que eu vou saber onde o meu consumidor está? Se você é uma pessoa que já tem uma base de clientes, vale a pena uma pesquisa. Vale a pena parar alguns minutos ali do seu dia e verificar como é que ele consome, se ele tem mais de um canal de comunicação ali que ele gosta de entretenimento, de buscar educação, ou se você está começando, ou que você não tem uma base, de fato, de consumidor ali, é você olhar para o seu plano de negócio. Qual é o público que eu quero atingir? Qual o público que eu quero vender? Isso traz até um lembrete de uma cliente minha, que é a menina vaidosa, um e-commerce de cosméticos. Então, antes a gente só trabalhava Instagram. E aí, um belo dia, toda a equipe ficou, poxa, é muita cara do TikTok. Ah, mas o TikTok, logo no início, eram pessoas muito mais jovens, meninas muito mais adolescentes, o público da gente é mais mulherão, mulheres que já são mães, aí vamos tentar TikTok. Quando tentou o TikTok, ele nos surpreendeu, porque ele também trouxe venda através de lá, né? Então, onde o meu consumidor, qual é a plataforma que eu vou ingressar primeiramente? Antes eu preciso olhar para onde o meu consumidor ele está, né? Obviamente que do ponto de vista prático, principalmente para o empreendedor que está ali começando, que não tem muitos recursos, não tem muitas pessoas ali ajudando, é uma eu empresa, né? Que a gente fala. Muitas vezes ele não dá conta, né, de ter mais de uma rede social para ficar alimentando, já que o dia a dia dele também é voltado para outras coisas do negócio. Então, é importante você começar aos poucos, né? O Instagram hoje é uma das principais plataformas de venda de fato. Então, começa com o Instagram, eita, fez um vídeo, dá para espelhar para o TikTok, mudar só uma partezinha ali no final? Bora lá para o TikTok ou vice-versa, valida no TikTok, leva para o Instagram. O YouTube é muito mais elaborado. Vamos tentar os shorts do YouTube, que se assemelha um pouco do Reels. Então, não é que você vai criar um negócio e vai se desesperar para produzir conteúdo em todas as plataformas. É primeiro olhar para o teu público, qual a principal que ele está presente, entrar nela e depois vai ajustando a tua estratégia conforme aí a tua disponibilidade. Acho que esse é o grande segredo. Olha, que já era minha próxima questão, né? Será que tem, né, uma plataforma, né, um perfil que eu tenha como carro-chefe, assim, ou uma rede social que serviria para todos os nichos de mercado? Você falou aí desse case dessa sua cliente, né? Que de todo jeito o Instagram estava ok, mas o TikTok ele deu uma surpresa boa nas vendas. Mas será que teria um? Eu sei que você falou aí do Instagram, que posso, mas falou do YouTube. Então, assim, será que teria um que você consiga lidar uma rede social que poderia ser a mais indicada para todas? Seria aquele padrão? As duas redes sociais que estão mais destaques em relação à venda hoje, a venda direta, vem sendo o Instagram, né? De fato, porque o Instagram tem diversos recursos aí. Mas o que é que vai depender muito? Vai depender muito do que é o teu negócio e qual é o teu objetivo. Se eu sou influenciadora, se tem alguém aí que está aí nos assistindo que quer trabalhar mais essa parte de influenciador, quer monetizar de fato seu conteúdo, o TikTok ele é o caminho ideal, porque ele monetiza. O Instagram ele ainda não tem essa monetização aqui no Brasil, de fato. Então, vai depender muito do teu negócio. Mas se hoje um negócio que está começando é um empreendedor ali que quer trabalhar mais a venda, a conexão, expor mais o seu posicionamento de marca, o Instagram é um bom canal. Não que o YouTube deixe de ser, né? O YouTube ele é um local de aprofundamento. Então, se você quer trazer um pouco mais, por exemplo, outro case aqui de clientes, né, da gente aqui, são 3 médicos. E aí,
A gente começou com o Instagram, a gente está trabalhando toda a autenticidade deles, autoridade, então a gente já ganhou espaço aí durante mais de um ano, trabalhando só o Instagram. Depois, né, esse ano, acho que tem uns 2 meses, a gente lançou uma comunidade no WhatsApp, porque o nosso objetivo lá na frente, ainda esse ano, é fazer venda de infoproduto. Eles não querem somente atender em consultório, mas também vender e-book, cursos. Então, a gente já criou uma comunidade para que essa comunidade ela seja uma porta de entrada orgânica, onde a gente não precise pagar, né, um anúncio para que as pessoas comprem o curso. E aí, dessa comunidade, já surgiu o quê? Podcast no Spotify. E aí, a gente lançou o podcast no Spotify. E esse mês ainda a gente vai lançar o YouTube para que ele comece a gerar aulas gratuitas, para que no final do ano a gente trabalhe a estratégia aí para vender um curso. Então, veja assim, os diversos canais, né, que estamos inseridos para onde o nosso público está. E isso foi validando a cada passo. Começamos com o Instagram, validamos, fomos para o WhatsApp, validamos, fizemos o Spotify através, né, dos próprios consumidores dele, né, que a gente não estava no nosso rol ali. E agora a gente já vai partir para o YouTube. Então, o que é que o teu nicho ele pede hoje? O que é que os teus consumidores pedem? Onde eles estão? Então, para eu saber a rede social ideal, eu preciso entender antes esses seus objetivos. Então, é necessário que você faça essa pergunta para você mesmo, vocês aí que estão assistindo a gente, né? Onde é que meu consumidor está? Quais são os planos futuros para mim? Talvez você não queira hoje vender um infoproduto, mas daqui para o final do ano você quer. Então, é importante já considerar um YouTube, né? Fazer um planejamento de uma forma mais macro. Planejamento é tudo, né, Lili? Assim, para quem tem um pequeno negócio, um grande, médio, tamanho que for, assim, sem um planejamento do que você vai fazer. Óbvio, há imprevistos, né? E eles precisam estar, inclusive, listados nesse Isso. planejamento, né? Aí você estava falando, né, das questões que vocês foram, né, com curto prazo, médio prazo, longo prazo, né, que vocês foram planejando junto com o cliente e junto com os lançamentos dos infoprodutos nas redes, né, em redes diferentes. Pegando esse teu case, quais funcionalidades, né, nas redes você acha que hoje engaja mais, né? Engaja a palavra de sucesso, né, dos últimos anos, assim. Qual que você acha que é mais eficaz, mais assertiva, né, dessas funcionalidades? Inclusive, você falou de algumas delas. Hoje, as funcionalidades, né, falando até, trazendo um pouquinho para o Instagram, que eu acho que a maioria aqui tem um Instagram ou tem o perfil do negócio ali no Instagram, é utilizar essas funcionalidades com cada uma com um objetivo diferente. Por exemplo, o Story. O Story ele é um canal direto com o seu consumidor, é um canal que você está ali no dia a dia e rápido, dura 24 horas. Então, você precisa passar mensagens mais rápidas e de conexão do seu dia a dia. Lembrando que os consumidores que estão ali, os seguidores, né, que estão olhando o seu perfil, são pessoas já da base. São pessoas que você precisa criar um vínculo, um relacionamento. Já hoje, o Reels, os vídeos, eles estão muito mais em alta. Então, você consegue ter um alcance muito maior através do Reels. Porque ele vai além da sua bolha, ele vai além dos seus seguidores. Você consegue impactar pessoas que não necessariamente estão ali no seu dia a dia, como no Story. Então, qual é o tipo de estratégia que eu consigo trabalhar mais no Reels? São estratégias mais de conteúdos mais amplos, conteúdos que pegar o seu nicho e dar uma visualizada o que é que as pessoas se interessam mais de uma forma mais ampla, ou falar do teu produto de uma forma mais contando história, né? Trazendo um storytelling ali para prender a atenção daquela pessoa, né? O feed único, ele é uma mensagem mais rápida, aquele cardzinho ali, né? Já o feed carrossel são para coisas mais aprofundadas. Então, assim, hoje, a funcionalidade que mais me impacta e que traz resultado de fato para os meus clientes, até para o meu perfil também, porque eu crio conteúdo lá para o meu perfil, é o Reels. Eu saio da minha bolha, né? E o Story, ele me conecta.
eu saio da bolha, eu alcanço mais pessoas e quando essas pessoas chegam, eu estou ali no dia a dia nutrindo ela. Então, a nível Instagram, esses dois formatos são formatos simples de fazer, né? Você consegue fazer de uma forma rápida, com os próprios recursos do Instagram, simples, barato, rápido, e você consegue ter um resultado bom. Então, você que tem um negócio aí, trabalhar mais a partir de vídeo. O próprio, né, CEO do Instagram falou no início desse ano que os vídeos eles tendem um alcance maior dentro da plataforma. Se você perceber, mal você vê foto. O Instagram começou ali com foto, uma rede social de foto, e hoje o Isso. vídeo é dominante, né? Por que você acha que eles ganharam tanta influência, tanto poder, assim, a tomada de decisão do presidente gerando decisões no algoritmo? Ou você acha que isso foi algo que foi realmente tomando, né, forma, ganhando visibilidade, né, e aí terminou sendo, assim, qual é a tua hipótese dessa força, porque a força já é uma coisa que a gente nem descarta mais, né? A força do Reels, do vídeo curto, de forma geral, né? Nas plataformas, não só no Instagram. O Instagram é que realmente, como você acabou de dizer, o Instagram ela surge como, inclusive, a marca, uma máquina fotográfica, né? Então, você tem ali, era foto, a imagem estática. De repente, hoje, você tem um engajamento muito maior com essa imagem em movimento, né? O que é que tu acha, Lili, disso? Dessa Eu força acho que que hoje em dia é indiscutível. Eu acho que tudo assim se baseou muito no comportamento de consumo das pessoas, né? O comportamento de consumo, hoje em dia, a gente tem um smartphone, um celular, que ele grava vídeo com uma qualidade muito boa. Então, as pessoas querem registrar mais e querem informações mais rápidas, né? Ao longo do processo dos avanços tecnológicos, a gente estava com o Google aí, muito fácil buscar informação. Depois veio aí o chat GPT. Então, a partir do momento que eu quero informações rápidas, as redes sociais começaram a se moldar de uma forma rápida também. Então, impactos, né, de conteúdos que tragam uma certa agilidade e, ao mesmo tempo, me ajude a entreter, a educar e, consequentemente, a vender. E esses são os três pilares, de fato, das redes sociais, com esses avanços depois que mudaram, né, para essa nova pegada de vídeo. As pessoas estão nas redes sociais para entretenimento, né? Quer ver ali um meme, quer se distrair. Passei o dia todo no trabalho, estou com a cabeça cheia, eu quero ver coisas que me deixem leve, engraçada. Então, tem a parte do entretenimento, tem a parte educativa, né? Então, a parte de educação, eu quero aprender algo novo, mesmo que seja algo simples, ou mesmo que seja algo que eu já conheça, né? Algo familiar, mas que venha com a cara do novo. Esses dias eu aprendi a fazer um chá para tosse. Eu já sabia fazer um chá para tosse, mas a forma que eu aprendi foi diferente, né? E, consequentemente, isso vem à venda. Então, o comportamento de consumo, ele guiou muito essas mudanças. Lili, eu lembro de um vídeo que eu vi, né, uns anos atrás, que eu precisava fazer algo, eu acho que era escanear, algo assim, uns anos, bote anos. E aí eu disse, gente, eu para ler o manual, não. Aí você vai, né, tem um menininho lá de 12 anos que te explica, poxa, em 6, 5 minutos, ele está lá te explicando, você viu o vídeo e vai lá e faz do que você leu. Então, esse comportamento imediatista que você fala, né? A gente termina seguindo. Mas vamos para a nossa pergunta, que vai interessar muito aos nossos espectadores, aos nossos alunos e alunas, né? A questão da estratégia para o pequeno empreendedor, né? Esse sujeito, essa sujeita que está aí no seu negócio, que não necessariamente entende de comunicação, marketing, mídia digital, não necessariamente entende de gestão desse conteúdo, mas quer produzir, né? Quer entender. Nossos alunos são, né, de áreas da moda, do design, das artes visuais, fotografia, né? Então, assim, áreas que estão em expansão, né? Estão em expansão, estão estudando para isso, né? Se instrumentalizando nisso.
E aí, como é que esse pequeno empreendedor, ele de fato, ele pode usar essas ferramentas que você falou, né, agora no início, assim, sem poder, né, fazer uma grande produção, né? Fazer um vídeo sendo profissional, mas não com um custo muito alto. Então, não vai ser aquele totalmente caseiro, existe um roteiro, né, existe um propósito. Mas como a gente conciliar isso com essas ferramentas que a gente tem, né? Que você disse já algumas, enfim. Sim. O pequeno empreendedor, né, principalmente quem está começando, eu acho que ele tem tudo nas mãos hoje. É muito fácil você estar nas redes sociais, mas é difícil quando se torna o ponto de estratégia. Eu acho que é isso o ponto do curso aqui, né, do Criatividade é o Meu Negócio, que está guiando ele nesse processo. Então, aproveite cada aula aí, porque tudo isso vai ajudar você a construir, de fato, essa comunicação nas redes sociais. O ponto é que hoje o Instagram, o YouTube, o TikTok, ele é de graça financeiramente, né? O que você paga é com o seu tempo, né? A forma que você produz conteúdo para lá. O ponto principal disso, que a gente vai falar lá na frente também, é o planejamento de conteúdo, mas o ponto principal de tudo isso é você estruturar, de fato, os seus objetivos, né? O que é que você quer, de fato, nas redes sociais, né? Trazer essa consistência, testar, trazer a sua autenticidade, de fato. Muitos falam assim, eu já cheguei com um cliente aqui de consultoria falando assim, é possível realmente eu ficar no Instagram, no TikTok, porque assim, já tem outras pessoas que falam a mesma coisa que eu falo, que eu faço, assim, tem muita gente falando a mesma coisa. E aí eu te pergunto, será que tem a mesma pessoa falando do seu jeito, com o seu tom de voz, com a sua identidade visual, com a sua autenticidade? Então, você pode utilizar essas ferramentas partindo do ponto de fato da sua autenticidade, do seu diferencial competitivo ali. Mesmo que o seu produto seja uma base de unha, onde existem milhares de marcas, eu tenho certeza que a sua é diferente em algum ponto daquela outra. Ou pode ser igual à fórmula, mas a forma que você vende, ou até mesmo o público, ela é diferente. Então, o primeiro ponto, né, de fato, é olhar para a sua autenticidade, testar o que você precisa testar, né? No início, o empreendedor ele fica inseguro, de posta uma coisa, não dá resultado, aí se frustra e acaba não querendo testar mais, não aprende com os erros. Então, o grande segredo está aí, é testar, iniciar, para ver o que faz sentido para você, né? E aí eu acho que a gente vai entrar já na parte de planejamento, né? Sim, né? Vamos lá, né? Esse é nosso momento de entrar nesse planejamento aí, na estruturação, né, do conteúdo. Isso, eu trouxe um material que eu quero compartilhar Sim, com eles, né? sim, Eu acho que fica visualmente mais fácil ali de entender, né, como estruturar o planejamento de conteúdo. Que aí parte desse gancho dessa pergunta que você me fez, como o empreendedor sim. ele pode aproveitar, né, essas redes sociais. Aí, o primeiro ponto é estruturar o planejamento de conteúdo, né? Uhum. E aí eu já posso passar aqui, Sim, vou fica à ver aqui. vontade. E aí você pode até me perguntar assim, Lili, mas qual o primeiro passo para de fato Sim, planejar, né? vamos começar do início, né? O que primeiro eu É, devo fazer nesse planejamento para que ele tenha uma cara, né, de plano de ação, né, de curto, médio e longo prazo? Como é que você indicaria aí esse primeiro passo? né, de fato do seu público. Eu vou passar aqui o slide, que eu trouxe também os dados, quem quiser depois acessar, vai estar disponível aí, né? Em algum lugar aí Uhum. da tela para vocês. Sim, Mas como é que a gente vai elaborar um planejamento? Qual o primeiro passo? O seu planejamento de conteúdo, ele precisa ter dois pontos: direcionamento mais otimização. E eu vou explicar esses dois pontos. Então, quem está aí assistindo a gente já pega uma canetinha, um papel, porque agora a gente entra numa parte prática de fato. Você vai começar ali a rabiscar, olhar para o seu negócio e começar a completar aqui o passo a passo. O primeiro ponto,
né? O primeiro passo, de fato, que é primordial, é olhar para o teu público. Eu sei que eu falei muito aqui do público, eu sei que eu falei muito comportamento de consumo. De fato, é isso que vai guiar todo o teu negócio. O segredo e todas as respostas estão no teu público. Como você vai trabalhar diretamente para esse público? Então, você vai entender qual a faixa etária dele, qual o gênero, qual a classe social, qual a profissão. Isso vai fazer sentido lá na frente. Você pode olhar e dizer assim, como é que eu vou, onde é que eu vou achar tudo isso? Mas calma que lá na frente vão ter essas respostas. Quais são os problemas que eles estão enfrentando que o seu produto pode resolver? Quais são as frustrações que não são atendidas pelo nicho, de fato, por outros concorrentes? O que é que esse consumidor ele valoriza? O que é que ele gosta de entretenimento? O que é que ele gosta se é conteúdos divertidos? São conteúdos mais motivacionais? Então, de fato, a base é o teu público. E como é que eu posso descobrir esses detalhes do meu público? Você pode buscar em perfis dos seus concorrentes, por exemplo, você pode ver quais são as reais frustrações dele no Reclame Aqui do seu concorrente. Né? Entrar lá no Reclame Aqui e ver quais são as principais reclamações, aquelas coisas que eles não aguentam mais, que você pode sanar. Então, você já faz a listinha ali, ó. A inteligência artificial também está aí para isso, para nos ajudar, para otimizar o nosso processo. Então, no ChatGPT, coloca lá, né? Quero vender para mulheres de tal idade, quero entender um pouco mais como é que se comporta. Lili, essa questão do chat, né, ou das IAs de uma forma geral, norteiam as discussões da gente quando a gente fala de produção de conteúdo. E quando você fala do primeiro passo, a gente entender de público, né, a gente já fez uma estruturação, né, de persona, então a gente está antenado com o seu primeiro passo aí, né, nessa questão do entender quem são essas pessoas para além desses dados demográficos, né? Porque quando você fala dores, desejos, rotina, eu entender de fato do meu público, né? Eu ir a fundo, não ficar na superficialidade. Eu acho que isso é essencial na sua fala aí. Isso, além de ser essencial, é isso que vai te diferenciar de outras pessoas que fazem a mesma coisa que você. Você vai conhecer o seu público de uma forma mais profunda, né? Muitos negócios acabam não fazendo pesquisa ou, de fato, olhando para o público, porque faz assim, mas para que eu quero saber se ela é mãe e ela gosta de levar o filho nos finais de semana no parquinho, né? E aí você perde a riqueza dos detalhes para que você ofereça um conteúdo para ela que também esteja ligado com o seu negócio e com o hobby dela. Então, trazendo até um pouco da parte prática aqui, da cliente, da menina vaidosa que eu falei logo no início, o público dela, a maioria são mulheres e são mães. Então, obviamente, esse mês de maio, a gente está fazendo uma campanha, lançou um kit voltado para as mulheres que são mães. Então, assim, veja a importância que foi a gente descobrir, né, se aprofundar no público para entender que também são mulheres que são mães e tem mulheres que não são mães. E as que não são mães, a gente trabalha de uma outra forma. As que são mães, a gente já começou a trabalhar a comunicação para você que tem uma rotina corrida, para você que precisa de tratamentos rápidos no meio do dia a dia aí, tem filho para criar, tem filho para levar para a escola, tem atividade, e que momento você se cuida. Então, até a narrativa da gente foi voltada para isso. Então, isso é interessante, né? Na aula que eles tiveram aí de entender mais sobre o público, é essencial você descrever ao máximo. Mesmo que você ache que aquilo não vai ser importante, isso aqui é uma besteira, eu acho que não vai servir de nada. E você vai descobrir que lá na frente, na sua produção de conteúdo, vai servir muito. Vai servir, exatamente. O segundo passo desse planejamento, para você, de fato, começar a criar a parte de produção de conteúdo mesmo, é a definição do seu objetivo. Qual o seu objetivo? O que é que você quer? Eu quero vender. Todo mundo quer vender, né? Todos os meus clientes, quando chegam aqui, eu digo, vem cá, me fala um pouco mais sobre o objetivo. Eu quero vender. Certo, isso aí é o objetivo que a gente sabe. Mas quais são os objetivos menores que aí que você... Tipo assim, ok, passando esse, o próximo.
o próximo, o que vem antes dele também, porque a venda é uma consequência. A venda, ela atua muito no campo das emoções. Então, o que é que eu vou fazer para criar até chegar na venda, né? Então, eu quero, meu objetivo é, menor que seja aqui, eu vou falar, eu quero começar a criar conteúdo com estratégia. Então, bota aí como objetivo. Isso vai fazer até com que você não se frustre lá na frente e quando olhar assim, poxa, eu só vendi 2, 3. Mas aí você começou a trabalhar suas redes sociais. Você está um mês trabalhando. Então, você vai começar a ver os seus objetivos sendo alcançados aos poucos. Eu quero aumentar a base de seguidores. Eu quero construir uma comunidade engajada. Então, você vai colocar os objetivos, anota aí, objetivos e como alcançá-los também é importante, porque o objetivo solto, ele vai ficar ali e você vai se esquecer, mas como você vai alcançar, vai fazer com que você crie ações para buscar de fato. Então, quero aumentar a base de seguidores, por exemplo, então a gente vai produzir conteúdo mais amplo, vai trabalhar mais Reels. Lembra que eu falei que tem um alcance de sair da bolha? Então, Reels para aumentar aí a base de seguidores. Aí eu quero construir uma comunidade engajada. Então, vamos colocar story ali no dia a dia, responder comentário, abrir caixinha de pergunta, fazer uma interação. Então, esse é o passo, né, que vai te ajudar a vender lá na frente. Já o terceiro passo, eu estou até enganchando aqui, mas pode me interromper para a gente dar uma quebra aí, tá? Se Fique for à vontade, necessário. tá? Tá no fluxo. Eu boto a mãozinha assim e a gente segue. O terceiro passo é linha editorial. A linha editorial ela vai te ajudar a ter consistência, clareza e uma direção de fato estratégica. O que é linha editorial, assim, falando de uma forma bem, bem rápida? Porque se a gente for falar sobre linha editorial, a gente fica aqui 3, 4 horas somente falando sobre linha editorial. Então, eu trouxe a forma mais resumida para que vocês possam sair daqui de uma forma mais prática. A linha editorial ela vai ser o guia da tua estratégia de conteúdo para rede social. Então, você perceba que você já tem os dados do seu público, você já tem tudo lá muito bem descrito. Segundo, que você tem os seus objetivos. E agora eu vou pegar tudo isso, eu vou fazer o quê? Né? Para onde é que eu vou depois disso? Né? O primeiro passo da linha editorial para você construir é definir pilares, né? Pilares que são macrotemas, digamos assim, que vai se nortear para você criar o teu conteúdo. Eu coloquei aqui como exemplo 5 macrotemas que é interessante você ter dentro da sua linha editorial. É importante frisar também que linha editorial é moldável, ela não é fixa, então você pode mudar ela a cada momento. Então, por exemplo, aí eu coloquei 5: educar, vender, conexão, inspirar e entreter. Mas aí você pode também colocar campanhas sazonais, Black Friday, Dia das Mães. Ou então você não faz mais sentido para me inspirar. Eu quero somente educar, vender e entreter. Então, ela é moldável a cada objetivo seu. Né? Esses pilares que eu trouxe aqui como exemplo é educar. Educar é como usar o produto, quais são os benefícios, o que é que vai causar na minha vida se eu usar o teu produto, qual a transformação ela me causa, né? Vender são os lançamentos, são os kits promocionais que você está fazendo ali, seja uma consultoria que você está vendendo, seja um curso, seja um produto físico. A conexão é o dia a dia, é mostrar para o cliente como vai se conectar com ele além da venda do produto. Porque hoje a gente não pode mais, é muito importante isso aqui, a gente não pode mais estar colocando somente cards. Cards, uma comunicação fria, sem conexão, somente uma venda por vender. Né? Você precisa ir além, o público ele quer muito mais isso. É por isso que a profissão, de fato, de influenciador, ela vem crescendo absurdamente, porque o influenciador, ele conecta, né? É porque eu acho que as pessoas querem estar perto das marcas, né? Eles querem consumir, não só comprar, ou não só ser educado, né? Eles querem Isso, consumir essa intimidade com a marca, né? E a isso, conexão que essa você intimidade. coloca, né? Essa forma de se conectar, é essa intimidade que eu quero com a marca. Por isso que o Isso, influenciador, você acabou de dizer, né? Porque o influenciador é uma pessoa, né? Uma uma pessoa que pessoa. está trabalhando com a marca, mas é uma pessoa. Eu estou humanizando esse processo.
por mais que tenham discursos, né, de influências surreais, assim, discursos de realidade Sim. que a gente sabe que não existem, né, que está ali planejado para vender, não é uma realidade que se vive, né? Mas isso é para outra discussão também, né? Isso. Mas o importante é essa certeza, né, que o público da gente, e aí, obviamente, tentando generalizar isso, o público da gente quer essa conexão, precisa até, né? Isso, precisa, de fato. E isso que você falou do influenciador, né? Vem até mudando o comportamento das formas de fazer a publi. Então, hoje, por exemplo, na Mina Vaidosa, um dos clientes, né? Estou falando muito porque lida muito com e-commerce, a gente não faz mais, não contrata mais influenciadora para ela apresentar o produto ali de uma forma de publi. Então, a gente cria narrativas que conectem com o público, seja uma historinha, seja um humor, seja algo informativo para no final a gente falar da publi. Então, muitos aqui caem em publi sem nem perceber. Né? Então, a conexão, por isso que o público ele quer mais a conexão, ele quer estar ali perto, né? Criar essa intimidade, como você falou com a marca. A parte de inspirar também, eu quero me sentir, olhar para aquela marca e dizer, caramba, aquilo ali me inspirou, aquele antes e depois ali, aquele depoimento me inspirou a querer ter também a prova social. Né? Hoje a gente está muito mais ativo enquanto consumidor em buscar ver que tem outras pessoas que usaram ou que estão usando aquele produto. Né? Eu não quero ser o primeiro teste ali, eu quero ver que tem gente que já fez aquilo, que já gostou, vi que fulana recomendou, então eu vou ali, de fato, comprar. E aí você percebe, né? A gente está falando aqui de consequências da venda, não necessariamente a venda em si. Então, é importante esses pilares. E o entretenimento, ele vem com uma coisa mais leve. Lembra que logo no início do nosso bate-papo, a gente comentou aqui sobre hoje as pessoas também utilizam as redes sociais como fuga, né? Fuga do mundo real, elas querem ali rir, elas querem olhar coisas que não sejam pesadas no seu dia a dia. Então, a marca também consegue trazer uma comunicação dentro, né, do seu tom de voz, dentro do seu nicho. Tem marcas que não utilizam muito meme, tem marcas que não querem trabalhar muito trends, mas, assim, é necessário que você veja qual é o ponto que você consegue trazer uma leveza para aquele teu consumidor também estar ali com você, né? E também, né, para além disso, uma coisa que eu acabei de lembrar é de um livro que eu estou lendo, inclusive super recomendo aí para quem está empreendendo, quem quer trabalhar o marketing do futuro, que é o marketing 6.0, né, que é de Kotler, né, o pai aí do marketing. Ele fala muito sobre fadiga Eu vi digital. o seu reel sobre isso. É maravilhoso. Eu lhe acompanho, maravilhoso. sou uma seguidora. Aí, ó, já está conectada. Então, ele fala sobre fadiga digital, né? Hoje as pessoas estão querendo também sair um pouco das redes sociais. Como é que você vai? A gente parece contraditório, né? A gente está falando aqui, focando em rede social, que você precisa trabalhar e tudo mais. Mas como é que você consegue, além de estar nas redes sociais, estar fora das redes sociais, mas conectada com o seu público? Eu vou dar um exemplo. Antes do Bob Good, né? Não sei nem se pronuncia assim, que é aqueles livrinhos de pintar, que aí você vê anúncio para tudo que é lado, 180 lápis, né? O livrinho para você rabiscar ali, pintar, deixar colorido. Antes dele entrar, né, em tendência, teve uma marca, que é da Letícia Vaz, é uma marca de moda, que como brinde ela deu para os clientes que comprassem lá no site dela um caderninho com os moldes das roupas, né? Que para os clientes pintarem. Então, veja, ela estava no digital com esses clientes, ela vendeu para esses Gente, clientes que através do digital. Incrível, né? E ao mesmo tempo, quando ela levou de brinde, as pessoas estavam ali no dia a dia, ó, com a marca, com as roupas que ela vende, pintando, se conectando. Então, é importante, assim, pensar como um todo com esse consumidor, né? O outro ponto aqui da linha editorial é formato, né? Qual o formato que a gente já falou um bocado sobre ele? Se é Reel, se é Story, se é feed carrossel, se é feed único. Então, qual o formato aqui você consegue trabalhar? Não necessariamente você
vai trabalhar todos ao mesmo tempo, mas é importante você testar cada um deles para que você entenda qual o comportamento do seu público em relação a consumir. Mês passado, na Menina Vaidosa, a gente estava disparado no Reels. Era nosso principal canal de comunicação com canal de funcionalidade, no caso, né, com o cliente. Já nesse mês, o Story está em disparado. Então, mais de 10.000 pessoas estão ali no dia a dia com a gente. Então, incrível, né? Você percebe que precisa testar, né? Se a gente tivesse ficado só no Reels, a gente ia perder esse resultado. Exato. Vamos seguir, Lili. Já estamos em 45, temos 15 minutos aí. A gente fica querendo falar. Vou correr. Mas vamos seguir. Vamos embora. Vou correr vamos aqui. seguindo. O terceiro ponto é definir o tom de voz da marca. Se é leve, divertido, bem-humorado, como você quer ser visto, né? O outro ponto, fiel à sua identidade visual, né? Manter as cores, padronizar as fontes, elementos. Já pensou se a Coca-Cola, toda a campanha mudasse a cor dela? Hoje a gente não reconheceria a Coca-Cola. Então é importante você manter. Até porque quando ela mudou para o azul, né, na festa de Parintins, a gente, uau! Né? Então, né, o Papai Noel mudou, né? Então, avalie. Pois é, exatamente. O quinto passo, né, do seu planejamento de conteúdo é a frequência de conteúdo. Lili, eu preciso postar todos os dias? É necessário postar todos os dias? E eu sempre respondo com o seguinte: hoje, nas redes sociais, existem milhares de conteúdos todos os dias. Existem diversas marcas falando com o teu consumidor. Você acha que você, postando uma vez na semana, você vai estar competindo de uma forma disparada entre tantas e outras marcas que estão presentes diariamente? Então, a resposta está aí no... É necessário você ter essa constância para que você esteja sempre no campo de visão do teu consumidor, além de que é interessante essa constância para você errar logo, né? Ver o que é que não funciona, para que você minimize esses erros e maximize esses resultados. Então, a constância, a frequência, ela vai te ajudar nisso. E o quarto passo, criatividade, né? Interessante que o que vai te diferenciar desse ponto de criatividade, de fato, é como você vai estar exposto nas redes sociais. Então, você vai entrar com a mente de consumidor, né? Vai separar os minutos do seu dia para começar a pesquisar conteúdos, ver o que os seus concorrentes estão fazendo, né? Como as pessoas estão postando, mesmo que não seja do seu nicho. Você também precisa estar ali olhando com a mente de criador de conteúdo. Então, muitas vezes eu entro em perfis que não são do meu nicho, né? Esses perfis, às vezes é arquitetura, engenharia. Eu vejo qual o vídeo que está dando uma performance boa, qual o formato que está dando né, um boom ali, e vejo se aquilo se encaixa para o meu nicho, né? Mudando ali, adaptando para o meu nicho. Então, é interessante você pesquisar até em canais que você tenha pouca familiaridade. Até se você consome muito o YouTube, porque você também não pesquisa um pouco o que as pessoas estão falando no TikTok. Porque não é somente sobre, né, as redes sociais, é sobre o comportamento de consumo das pessoas. Então, tem uma pasta de salvo aí no Instagram, no Pinterest, salvo no bloco de notas, na planilha. Pode separar por tipo de pilar, né, que a gente viu ali na linha editorial, é educar. Eita, gostei desse, da parte de educar. Na parte de entreter, quero esse. Então, isso vai ajudar bastante. E aí, só para, né, antes de otimizar o seu planejamento de conteúdo, né, para a gente já fechar esse ponto, que a gente já está quase aí na hora, né? Já está. Porque está tão bom o papo que a gente foi seguindo, mas vamos fechar as questões. Fechando essa parte aí de fato, hoje você disse assim, hoje eu vou criar o meu planejamento de conteúdo, eu vou fazer logo para um mês, uma semana aí, para eu não ficar no dia a dia. O que é que você vai fazer? A primeira coisa, agora você já tem informações sobre o seu público, você já tem os seus objetivos, você já criou sua linha editorial, a partir daí você já tem um monte de tema quando você cria sua linha editorial. Você sabe qual é o formato que você vai postar, já sabe a frequência, sabe sobre o seu tom de voz. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Agora você, primeiro passo, pesquisa os seus temas, explora os canais, né, como eu falei, verifica as recomendações dentro do seu negócio. Hoje eu vou trabalhar uma campanha, esse mês vai ser uma campanha de Dia das Mães.
dá uma olhada nos comentários dos teus seguidores, dos seguidores dos seus concorrentes, olha comentários no YouTube, no TikTok, olha no Reclame Aqui, verifica o que é que está em alta de vídeo. Então, você já faz essa lista. Fazendo essa lista, você já vai separar o que é Reels, o que é Story, o que é feed único, o que é feed carrossel, e você vai elaborar os conteúdos. Né? Você vai escrever as legendas, escrever os roteiros que você vai gravar o vídeo, como seriam os seus cards, né? O chamado briefing aqui, que a gente fala, né, do pessoal aqui da comunicação. Então, faça um passo a passo para otimizar o seu processo. Muitas vezes a pessoa quer assim, eu vou criar um conteúdo, aí eu já quero criar como ele vai ser, a legenda, e vou editar o vídeo, e vou gravar o vídeo na mesma hora. E isso acaba perdendo muito tempo. Então, é necessário que você setorize, né? Tenha um passo a passo para que você otimize seu tempo e não precisa fazer tudo de uma vez só. E o terceiro passo aí, né, que está aí como quarto, mas é o terceiro, é executar. Gravar os vídeos, grava tudo de uma vez só, vai fazer os cards, para um momentinho e faz todos os cards. Eu tenho certeza que um dia você consegue fazer um planejamento de conteúdo para mais de uma semana. E aí, a otimização, a planilha de conteúdo, que aí eu já posso falar, né? Que todo mundo que está assistindo aqui, essa aula vai ter como bônus a planilha, para que você possa se guiar, obviamente, que você vai poder adaptar, né? Como você gosta. Ver a planilha, a estrutura da planilha do planejamento de conteúdo, preenche lá, e também uma lista, né, de aplicativos para você fazer essa execução. Sim, muito bem. Então, vamos fechar, né, essa nossa conversa gostosíssima, né, com essas suas recomendações, né? Como então eu medi isso, né? Assim, você falou em várias ferramentas, e como eu posso medir? Você falou em teste, vamos testar. Mas para fechar essa conversa, né? Então, eu vou planejar minhas ações, vou otimizar meu conteúdo, e como eu fugir dos números da vaidade, né? Como eu fugir dessa vaidade aí e entrar realmente numa métrica real. Como eu sei que está dando resultado, de fato, o meu planejamento de conteúdo? Tudo ele se baseia lá atrás, no objetivo, né? Então, os objetivos estão sendo alcançados? Se estão, então, estamos no caminho certo. Não estão, então, quais são as ações que eu preciso mudar para que alcance o meu objetivo? Eu alcancei algo que eu não estava nem previndo, mas eu acho que foi benéfico. Então, já adiciona ali nos teus objetivos, né? Você alcança, de fato, o resultado quando você atinge esses objetivos, né? E qual é essa diferença aí das métricas que são importantes e quais são as métricas que são vaidades, né? Eu até coloquei aqui para que vocês consigam visualizar o que de fato, né, o que é vaidade, o que é o mundo ideal, o que é de fato o resultado real, né? Primeiro nunca verifique as métricas de forma isolada. Muitas vezes a gente olha assim, aí desse conteúdo 2 curtidas, mas aí a taxa dos stories tem um monte de gente clicando para ir para o teu site. Então você vai se frustrar porque só, né, aquele conteúdo 2 curtidinhas, mas você não está olhando para a métrica do seu objetivo, que era levar pessoas ao site. Então, as métricas importantes, ligadas de fato ao resultado real, está muito sobre taxa de engajamento, porque aí, né, trabalha a questão de fato das redes sociais, se as pessoas estão se conectando com você. Cliques no link da bio ou cliques no link do story. Então, isso é um indicativo que as pessoas estão indo até a sua página de compra, até o seu WhatsApp. Respostas no seu WhatsApp, nos seus directs com intenção de compra, as pessoas que estão ali visualizando se estão interessadas em comprar. Crescimento qualificado de seguidores. O que é o crescimento qualificado? Não confunda com tá vindo seguidor a partir de uma viralização. O qualificado, de fato, é o teu público. Não adianta ter 100 mil pessoas no teu perfil e somente 10 pessoas compram. É melhor que você tenha 10 pessoas que realmente comprem do que 100 pessoas ali somente fazendo peso, né, no seu perfil. As métricas de vaidade: curtida sem engajamento, alcance sem conversão, seguidores comprados, né? Ou então, quando você tem um perfil ali e de repente você troca
para outro nicho, você é uma cabeleireira e agora você passou a ser uma corretora. Vou usar o mesmo perfil, como se fosse o mesmo público, porque você quer Sim, aproveitar o perfil, o número de seguidores ali. Né? Então, isso entra é. muito na vaidade, né? Nos números. Uhum, Hoje, as redes uhum. sociais fez com que a gente ache que 20 pessoas, pouquíssimas pessoas, mas 20 pessoas, Sim, coloca dentro de uma sala de aula, para você ver a quantidade de sim, pessoas, né? sim. Então, E eu acho assim, que qual o recado? Eita, te interrompi, Lili. interrompeu, não, consegui Né, concluir. o seu recado, né, quando não deu certo, né? O que é que você aí, fechando a nossa conversa, o que é que você diria, né? Poxa, planejei, fiz, já testei, otimizei, tô aí medindo, e é assim, não deu certo, faço o quê, né? O que é que você diz É, para todos que estão nos primeira ouvindo? coisa, primeira coisa é não se frustrar. Isso vai ser maravilhoso quando não dá certo e você consegue identificar, porque você tem a oportunidade de avaliar e fazer diferente. Né? Eu sei que é frustrante, às vezes, a gente criar um conteúdo com maior esforço e, de repente, ele não dá certo. Mas o que é não dar certo para você? Né? Então, é interessante você ver, o horário foi bom? A legenda estava clara? O assunto é relevante, de fato, para o meu público? Ou foi eu que quis, assim, achei legal e coloquei e não quis nem saber se o meu público queria saber? Usei o formato certo? Era melhor em vídeo? Era melhor em imagem? Hum. Né? Você fazer uma Ter autoanálise daquela produção, autoanálise. né? Fazer uma checagem Isso. desses critérios que você utilizou, né? Fazer exatamente essa checagem para que você conectar de fato com os objetivos do seu negócio, né? É importante Uhum, esses erros para que você mude o seu caminho, mas não uhum, desista dele. E é importante você avaliar como um todo, né? Para uhum. finalizar, né, fechar essa parte, um Sim. caso de uma cliente minha, a gente identificou dentro do público dela, né? Todo, trabalhando a parte orgânica com a parte paga, enfim, Uhum. todo um ecossistema assim, de pesquisa mesmo de público, a gente percebeu que o público dela, né, que são mulheres, elas precisam ser impactadas 7 vezes, 7 conteúdos, para que elas consigam, né, tomar a decisão de compra. Então, Hum. assim, se eu desistisse no primeiro conteúdo, veja só passo a passo. Então, tem cliente, É. assim, que a gente vai olhar ali um a um, a gente vê que para ela comprar um produto de R$ 100, ela passou por 7 conteúdos, às vezes 10 dias Ela para consumiu comprar. bastante conteúdo para poder consumir Isso. o produto de fato. Isso. Então, possa ser É. que aquele conteúdo deu errado do ponto de vista da métrica de vaidade, mas talvez ele Sim. esteja impactando ali. Por isso que é importante você reavaliar os seus objetivos sempre. Uhum. Amei Maravilhoso, Lili. demais. Conversaria com você muitas outras vezes. Por favor, vamos marcar Vamos outro. Vamos embora. embora, que Vamos, eu já vamos. estou indo. Vamos agora. Obrigada. Que A gente só agradeço. para porque tem que parar, mas senão a gente estava indo É, ainda, né? Mas assim, eu queria exato. agradecer sua participação, né? Sua disponibilidade, né? Seu entusiasmo, né? Com o que você fala, com o que você traz para a gente suas informações. Espero contar com você outras vezes, né? Que os nossos alunos e alunas curtam o tanto, né? Que é possível os seus materiais, né, que você vai disponibilizar, que a gente vai passar para eles. Então, a gente está aqui fechando, fechando o nosso talk, né, com Liliane Santos, de uma forma linda aqui, né, e agradecendo a participação dela. Um cheiro, querida. Cheiro, cheiro, gente.